Pelo segundo dia consecutivo, a Ucrânia tem feito alvos dentro do território da Rússia. Nós temos que ontem houve um ataque em Mariupol. É claro que Mariupol não é necessariamente da Rússia, é um território em Donetsk atualmente sob a ocupação russa, enfim. Mas nós tivemos ali a destruição de um depósito de armas na região de Mariupol. Hoje, o ataque se dá contra a região de Tver, que fica na região ao norte, ali próximo a Moscou, no caso noroeste de Moscou, não é tão próximo não, é mais ou menos 400 km de distância, tá certo? O que nós podemos dizer como ordem do dia é que a população na Rússia passa a sentir a guerra em seu dia a dia, ou seja, até algumas semanas nós tínhamos ataques feitos por drones contra a Rússia por parte da Ucrânia e esses drones não entravam em certas regiões da Rússia porque eram abatidos pelo sistema de defesa antiaéreo ali da Rússia. Entretanto, não é o que nós estamos assistindo agora, uma vez que a Ucrânia já destruiu campos de combustível, outros depósitos ali ligados à questão de armamentos, regiões em Lipetsk, por exemplo, recentemente a Ucrânia consegue destruir importantes aeronaves da Rússia, no caso ali um ataque feito contra uma base aérea, enfim, e agora o ataque feito contra um depósito de munições, um depósito de armas, trazendo certamente um prejuízo material bastante significativo para a Rússia, enfim. Então, este é o cenário que nós estamos assistindo. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal antes de avançarmos e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E te convido também, você que quer aprender de maneira mais aprofundada sobre geopolítica, a conhecer a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Vamos aqui então observar. Nós temos aí uma foto bastante famosa, importante, né? Notável, que é o encontro entre o Zelensky e o Putin, que é feito sob a coordenação da França, nós vemos ali, quando havia tentativa de negociação de paz. Isto após os acordos de Minsk ali, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, e a intermediação por Belarus também, que não avançou, tá certo? Então, uma foto emblemática. Então, trazendo aí a data, alguns pediram para que nós trouxéssemos as datas aqui nos nossos vídeos, dia 18 de setembro de 2024. Então, nós temos a Ucrânia ataca esta região aí de Torepets, em Tver, evacuação da região, não é todo Tver que é evacuado, no caso Tver é Oblast da Rússia, ok? A província russa. E uma coisa curiosa é Shoigu em visita ao Irã. Shoigu, importante general da Rússia, um dos mais notáveis nomes ali das Forças Armadas da Rússia no atual momento, faz uma visita ao Irã. Por quê? Não se sabe precisamente, nós precisamos acompanhar os próximos desdobramentos disso, mas o cenário que nós estamos assistindo é um conflito iminente na região de Nakhivan. Nakhivan é um exclave do território do Azerbaijão. Tem um corredor ali, controverso, enfim, envolve países como a Armênia e também o Irã. O Irã tem feito ali algumas apelações para que a Rússia não escale as tensões e os conflitos. O que nós vimos em 2020 e em 2023 foram duas guerras envolvendo os armênios e os azeres naquela região do Cáucaso, tá certo? E a tensão não terminou. Nós temos uma enorme tensão envolvendo aquela região, seus países, enfim. Ao sul do território do Azerbaijão nós temos o Irã, tá certo? Que certamente não quer assistir a uma escalada de tensões e conflitos naquela localidade. Este é um cenário número 1. O cenário número 2, nós sabemos, é que o Irã é fornecedor importante de armamentos para a Rússia, em especial o fornecimento de drones, não é? O drone Shahid, bem como também um terceiro cenário é justamente a escalada de tensões envolvendo Israel e o Hezbollah. Agora, por que o Shoigu visita o Irã ainda não está bem claro, tá? Então vamos avançar aqui falando de Ucrânia. No caso aí, a distância entre a região da Ucrânia e o território ali de Tver, que foi afetado, que foi atingido, é uma distância aí de 470 quilômetros. Algo mais ou menos isso, né? Porque há uma imprecisão, certamente no mapa que eu compilei para vocês, tá bom? Mas saibamos que é este o Oblast que temos aí da região de Tver.
A cidade afetada é mais ou menos nesse ponto rosa aí, conforme nós podemos observar. Aqui é o mundo no mapa, não é? O mundo no mapa. Ou seja, uma observação do problema geopolítico a partir da cartografia. Aqui está a cidade de Moscou, conforme nós sabemos, a distância entre a Rússia e o território de Moscou é em torno também de 500 quilômetros. Perfeito? Bem, nós temos aqui o território de Belarus, da Bielorrússia, ou também Belarus, enfim. Então, certamente, a Ucrânia teria a capacidade de atingir essas regiões, aliás, já tem atingido, não é? Com o uso de drones, tentando atingir Moscou. E o que nós comentamos, eu reitero, é o seguinte: há poucas semanas a Ucrânia não estava conseguindo fazer ataques de maneira mais incisiva no território da Rússia, como tem feito agora. Tá certo? Então nós temos que os drones ucranianos eram em boa medida abatidos ali pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia. Entretanto, o que nós vemos agora é a Ucrânia destruindo a infraestrutura da Rússia de maneira crescente. Toda semana tem alguma infraestrutura importante da Rússia que é afetada pela Ucrânia. E isso, inclusive, também após, o fato da Ucrânia ter conseguido entrar militarmente no território de Kursk, conforme nós já observamos aqui algumas vezes, tá certo? Então, é um sentimento que na Rússia existe crescente de que, pera lá, a guerra se faz presente também no território da Rússia. O que nós tínhamos até então é que a guerra basicamente não era sentida necessariamente no território da Rússia, Isso é um fato importante. Nós tínhamos muito mais uma guerra restrita ao território da Ucrânia, e a população russa sequer tinha acesso aí ao conflito, à guerra, digamos assim, não havia mudado tanto. E aí os vídeos que nós vimos aí circulando pelos meios de comunicação, enfim, mostram as populações filmando as explosões que vão ocorrendo de maneira bastante reiterada no depósito de munições da região de Tver, ok? Eu destaco aí o Oblast russo na cor vermelha, olha a profundidade territorial que a Rússia tem, enfim, o maior país do mundo. Veja só, olhando nesse próximo mapa aqui, nós temos que a região de Tver está representada na cor verde, veja você, não é? Destaco aqui o mapa mais uma vez, é este o Oblast russo atingido, perfeito. Conforme eu disse a você, está a posição noroeste, ok? Nesta direção aqui de Moscou, tá? Vocês veem aqui Moscou. Agora, um cenário importante é que a base de munições ali, de armamentos destruídas, fica nesta região aqui, ó. Nesta localidade, ok? Então não fica na capital Tver, ok? Mas sim aqui nesta região que temos a base atingida por parte da Ucrânia. No caso ali, o nome da base, no caso o nome da cidade que foi evacuada parcialmente é Torepets, ok? Então a Ucrânia faz um ataque bem sucedido em Torepets, trazendo aí um dano bastante considerável para a Rússia, tá? Na sequência aqui, observando ainda mapas, nós temos aqui de maneira mais clara Moscou, conforme vocês observam aí, e a região é esta, ok? Atingida aí, é mais aqui ao sul, ao sudoeste, enfim, é nesta localidade aqui que nós temos a base sendo afetada por parte da Ucrânia. Os vídeos eu não mostro aqui para vocês por conta de problemas autorais, enfim, direitos autorais dos vídeos, para não comprometer aqui o nosso trabalho. Aliás, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, tá bom? Então, avancemos. Temos, então, a população da Rússia cada vez mais percebendo a guerra em seu território, ou no caso ainda, a guerra afetando ali o seu dia a dia, tudo bem? Então a guerra atingindo o dia a dia da população da Rússia. Tanto é que uma das fotos que chamaram muita atenção, a gente visualiza lá no horizonte o fogaréu, enfim, da base que foi afetada, aquela coisa, E curiosamente, a janela destruída, imagina, não é? O ataque se deu por volta das 6 horas da manhã, horário local, não é? Lá em Moscou, e estava amanhecendo, já existem filmes, vídeos da população filmando, já à noite, aquele monte de explosões ocorrendo, e também durante o dia as populações de uma distância bem considerável filmando lá as explosões acontecendo. As autoridades locais disseram que,
houve o ataque com drones. Esse ataque com drones foi neutralizado, entretanto um deles acabou caindo, destruindo uma das bases dos paiols, né, no caso ali dos armazéns de munições, e a explosão causando fogo, fogaréu, acaba se espalhando e vai destruindo ali vários depósitos, tudo bem? Na próxima foto a gente nós visualizamos justamente o depósito da base, no caso os depósitos nessa base de munições, tá certo? Aqui o seu limite, tudo bem? É um depósito que existe já há muito tempo na Rússia. Essa parte aqui é mais antiga, essa parte aqui é mais nova, tá certo? E nós tivemos aí, inclusive esta cidade aqui, que é próxima, uma cidade que foi bem afetada, provavelmente houve, desta região que há a evacuação, não só dessa região, mas também desse outro aglomerado urbano aqui, ó, não é? Você tem um rio que corta esta região em ambos os lados, enfim, tá certo? E aí, existem fotos que vão mostrando que este depósito foi afetado, este outro também, e assim por diante, num efeito em cadeia, ou seja, vários depósitos, vários armazéns. A gente visualiza aí a imagem aérea, trazendo para nós os armazéns de munições, enfim, que foram afetados e destruídos dentro do território da Rússia, e toda a região aí pegando fogo, enfim, num ataque bastante considerável. E aí a gente tem 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a população filmando as explosões e tal, ou seja, o que nós temos é uma população civil que está cada vez mais vivenciando os horrores da guerra em seu território, isso na Rússia, né? Por isso que a palavra do dia é: a guerra chegou na Rússia. Tudo bem? Porque os relatos de cidadãos, né? Palavra famosa essa da língua portuguesa. Então nós temos assim, né, gente? Cidadãos da Rússia cada vez mais relatando que até então não tinha percebido a guerra, não é? No sentido de que, pera lá, a guerra está ocorrendo, mas não afeta o dia a dia e a vida da população na Rússia. Quando nós temos a Ucrânia fazendo ataques de modo mais preciso e, como nós vamos dizer, né, gente, de maneira mais significativa e atingindo alvos específicos dentro da Rússia, a população passa a sentir a guerra, né? Bem, avançando aqui agora, observando, a guerra permanece lá nos nossos 1000 quilômetros de extensão geográfica. Basicamente todo Luhansk é dominado pela Rússia, metade de Donetsk, Zaporizhia, Kherson, a Crimeia, conforme sabemos, não é? 2 infiltrações militares russas na região aqui de Kharkiv, tá certo? Região importante. E as infiltrações militares da Ucrânia na Rússia aqui, ó, no território de Kursk, conforme nós já mencionamos aqui algumas vezes, tá certo? E a segunda infiltração nesta localidade, a possibilidade da guerra escalar aqui para Belgorod, conforme nós falamos, e ataques com drones feitos pela Rússia, pela Ucrânia também, contra a região aqui, ó, de Bryansk, ou seja, todo o limite de fronteira entre Rússia e Ucrânia em guerra aqui, ó, na região de Belgorod, Kursk e também Bryansk, enfim, tá bom? A Rússia faz contra-ofensiva nesta localidade aqui de Kursk, tenta retomar alguns territórios, e a disputa está se dando em especial na região de Lyubimovka, salvo engano, tudo bem? Uma vez que em Snagost, pelo menos a Rússia reivindica ter reconquistado o território de Snagost no território de Kursk, enfim, tá certo? Então vamos continuar acompanhando. E, claro, em Donetsk é onde a Rússia tem buscado avançar, na região de Chasiv Yar e também na região de Pokrovsk, tá certo? Conforme nós já mencionamos aqui também. Por enquanto, sem grandes mudanças significativas. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, deixa o like, se inscreva no canal, venha para a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. Respeita a geografia, conforme sempre falamos. Até mais. Tchau, pessoal.